Eu sei que 2012 já passou, a história de fim de mundo já passou, mas mesmo assim eu queria fazer uma análise aí sóbria sobre a possibilidade do Hercólobus, que alguns chamam também de Nibiru, ou às vezes até Planeta X. Mas primeiro eu queria falar do modelo atômico que a gente usa hoje em dia, que é mais ou menos parecido com o sistema solar. Inclusive nós falamos que o nosso sistema solar é baseado no modelo atômico, ou seja, você tem um núcleo, que seria o Sol, rodeado aí de elétrons, né, que seriam os planetas. Só que na nossa natureza física, raramente a gente vê um átomo sozinho, puro, sem estar combinado com nenhum outro átomo, ou seja, sem estar combinado numa molécula, né? É mais comum os átomos combinados do que separados. Por exemplo, o átomo do oxigênio sozinho. O oxigênio, na verdade, são 2 moléculas de oxigênio. O ozônio são 3 moléculas de oxigênio. Você tem, por exemplo, H2O, 2 átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio. A água oxigenada já é H2O2, já são 2 átomos de oxigênio e dá uma diferença grande aí, você não pode beber água oxigenada, né? E aí a gente transporta isso para o nosso sistema solar, porque a gente costuma pensar o nosso sistema solar como flutuando sozinho no universo, separado de qualquer outro sistema. E o Hercólobus, tem gente que fala de várias situações relacionadas ao Hercólobus, que ele seria um segundo sol para chegar, ou seja, ele teria um brilho próprio, seria um sol, uma estrela anã, mas continua sendo uma estrela que tem brilho próprio, né, como o Sol. Se Hercólobus ou Nibiru fosse um Sol, ele provavelmente já teria sido identificado pelos cientistas, porque seria mais fácil de ser observado. Agora, se você levar em consideração que se ele existir, ele pode ser um planeta, o planeta não tem brilho próprio. Quando a ciência descobre algum planeta fora do nosso sistema solar, ele não é enxergado, ele não é visto por telescópios, né? Ele é calculado. Como assim? Você está observando uma estrela, está observando outro Sol, outro sistema solar, e você percebe que naquele Sol, aquele brilho tem interrupções repetidas, interrupções que têm um ritmo, uma frequência, e aí os cientistas calculam que ali pode estar passando um planeta que está causando essa variação na luz emitida pelo Sol que está sendo observado. E aí eles descobrem assim esses planetas que estão fora do nosso sistema solar, né? Ou seja, é uma descoberta muito mais calculada do que observada. Isso acontece no nosso próprio sistema solar. Hoje em dia já há várias controvérsias de quantos planetas tem no nosso sistema solar, e cada vez mais vão descobrindo planetas e luas no nosso próprio sistema solar, não através de observação, mas através de cálculo de como a gravidade ou a órbita de alguns planetas está sendo influenciada por esses outros planetas. Agora, caso Nibiru, Hercólobus exista, talvez ele seja desse tipo, né? Um planeta que não tem luz própria, que para ser descoberto ele precisa ser calculado, e que não é você entrar lá no Google Earth que você vai ver um brilhinho lá em ultravioleta que você vai de repente, olha, o Hercólobus está ali, está chegando. Talvez isso só se ele já estiver perto bastante do Sol para ter um reflexo, como nossos planetas maiores conseguem refletir a luz do Sol para que nós possamos observá-la. E o que isso tem a ver lá com o modelo atômico que eu estava falando? Que o Hercólobus, ele teria, no caso, uma órbita tão grande que ele talvez vá para outro sistema solar e depois volte para cá. Seria um planeta que orbita entre 2 sistemas solares, né? Fazendo uma conexão aí entre esses 2 átomos e criando uma suposta molécula intergaláctica, na minha viagem da maionese. E quando esse tipo de conexão acontece entre átomos, ele acontece para equilibrar a perda de elétrons, equilibrar as cargas positivas e negativas. E então existe essa ideia de que talvez o Hercólobus ou Nibiru venha para reorganizar algumas bagunças espaciais que nós temos, e um exemplo que utilizam é a nossa órbita inclinada do planeta Terra, que aí dizem que uma das possibilidades seria consertar, entre aspas, essa órbita da Terra. E aí, bom, isso, consertar é uma palavra benevolente, né? Mas nós sabemos que se tiver uma mudança brusca
nossa órbita vai ter umas catástrofezinhas tipo terremotos e acionamento de vulcões, né? Mas dizem também que na natureza tudo é progressivo, que nada acontece assim abruptamente, né? E que essa mudança seria gradual e que já ocorreu parte dela, por exemplo, aí no último grande terremoto lá que causou aqueles maremotos que atingiram Fukushima. Dizem que aquele terremoto já mudou em 1 grau, em pouquinho, essa órbita da Terra. Então o que eu tô querendo fazer aqui é essa análise mais sóbria dessa possibilidade de existência de um planeta que seja de conexão entre o nosso sistema solar e outro sistema solar, já que teoricamente na natureza isso ocorre com frequência entre átomos. Quem sabe talvez nós podemos extrapolar aí para grandezas infinitas também, né? É só uma possibilidade para a gente levar em consideração e não ficar batendo o pé sobre é certo que vai ter o apocalipse ou que não tem nada e pronto, ponto final, né? O negócio é a gente manter a cabeça aberta e observar. Valeu, galera, até a próxima.